Os ataques aéreos de Israel estão causando grande desconforto entre os países vizinhos e impactando significativamente os equilíbrios geopolíticos da região. O líder supremo do Irã, Khamenei, está perdendo sua influência sobre a Síria após a queda de Assad, o que traz consequências importantes, pois o controle do Irã sobre a Síria enfraqueceu consideravelmente a influência da Rússia e do Irã na região. Ao atingir os arsenais de armas e as instalações de desenvolvimento de mísseis iranianos, Israel prejudicou seriamente a capacidade operacional e a infraestrutura logística do Hezbollah, que atua contra Israel. Esses ataques estratégicos têm como objetivo limitar a capacidade do Irã de ameaçar Israel através da Síria. Além disso, novos desdobramentos regionais estão em andamento. Jordânia e o novo governo sírio estão explorando a criação de um comitê conjunto de segurança para proteger suas fronteiras, combater o tráfico de armas e drogas e evitar o ressurgimento do ISIS no Líbano. O Exército Nacional começou a se posicionar ao sul do rio Litani após a retirada das Forças de Defesa de Israel, IDF. Politicamente, o Hezbollah também está perdendo força, enquanto outros grupos ganham terreno. Enquanto isso, notícias vindas dos Estados Unidos apontam para reuniões estratégicas entre o vice-chefe do Estado-Maior das IDF e líderes militares americanos. Essas conversas giraram em torno de possíveis ataques ao Irã, que aumentaram seu enriquecimento de urânio com fins nucleares, além do envio de equipamentos militares adicionais para a Força Aérea Israelense. Israel intensificou suas operações aéreas e marítimas contra infraestruturas essenciais da Síria. Ataques aos portos de Tartus e Latakia prejudicaram a economia da Síria e dificultaram o envio de armas do Irã ao Hezbollah. A destruição de grandes depósitos no porto de Latakia interrompeu uma cadeia de suprimentos na região. Além disso, Israel está retirando minas marítimas na costa da Síria, em uma operação envolvendo equipamentos avançados e equipes de mergulho para proteger as rotas marítimas e evitar ataques contra Israel. Essas ações refletem os esforços de Israel para garantir o controle estratégico da região, ao mesmo tempo em que enfraquecem as iniciativas de grupos apoiados pelo Irã. A remoção das minas, por exemplo, não apenas protege o comércio marítimo, mas também reforça a segurança regional contra possíveis ameaças. De acordo com especialistas, essa ação de Israel pode ser o prelúdio de uma grande operação terrestre e marítima contra as zonas costeiras da Síria. Durante a operação, submarinos da classe Dolphin e corvetas SAR-6 da Marinha Israelense ofereceram proteção costeira, enquanto unidades especiais de mergulho destruíram minas em águas profundas. As minas, detectadas por sonares de submarinos, foram cuidadosamente operadas por veículos marítimos não tripulados antes de serem detonadas por especialistas em explosivos. Além disso, Israel utilizou sistemas avançados de contramedidas eletrônicas para impedir a ativação dessas minas. As consequências psicológicas para o Irã e a Síria foram significativas, com Israel agora garantindo acesso irrestrito aos canais marítimos. A remoção das minas também abre caminho para operações de maior escala contra os riscos apresentados pelo litoral sírio. Essa medida reflete tanto objetivos militares quanto mensagens políticas claras. Israel está decidido a manter o controle sobre a costa síria. A Força Aérea Israelense, por sua vez, planeja uma operação abrangente para capturar o porto sírio de Tartus, um ponto estratégico monitorado há anos. Este porto tem sido crucial para o transporte de armas e munições iranianas e do Hezbollah na região. A operação foi meticulosamente planejada, com meses de inteligência
liderada pelo Mossad, que elaborou um mapa detalhado das atividades no porto, identificando depósitos, embarcações e rotas usadas pelo Irã e Hezbollah. Jatos F-35 da Força Aérea Israelense deram início ao ataque em Tartus durante a noite. Os sistemas de defesa aérea nas áreas externas, como Pantsir S-1 e S-300, não foram ativados, permitindo que os aviões israelenses operassem com segurança. Pontos estratégicos do porto foram bombardeados, incluindo um navio iraniano que transportava munição. A explosão no navio desencadeou um grande incêndio que continha os depósitos próximos, destruindo instalações de armazenamento de armas e munições do Hezbollah. Bombas anti-bunker foram usadas para atingir profundidades, contendo peças de foguetes, estruturas pesadas e missões balísticas. Durante horas, explosões abalaram a região, tornando o porto inoperante. 2 navios logísticos russos, supostamente usados para apoiar o Irã, também foram danificados nos ataques, embora a eliminação tenha sido relacionada entre os tripulantes. Israel afirmou que evitou atingir o pessoal russo, mas descobriu que tais ações podem tensionar ainda mais as relações com Moscou. O resultado foi devastador. O porto de Tartus sofreu danos extensos, interrompendo severamente a linha de suprimentos de munições do Hezbollah e reduzindo a capacidade logística do Irã na região. Em resposta, o Irã acusou Israel de violar o direito internacional, enquanto Israel intensifica a vigilância sobre seus sistemas de defesa, evitando possíveis represálias. As ameaças das milícias controladas pelo Irã e a possibilidade de represálias da Rússia estimularam uma resposta internacional robusta. Sistemas de defesa avançados, como a Cúpula de Ferro, David Sling e Arrow 3, estão operando em locais estratégicos em Israel. Esses sistemas funcionam com vigilância constante e tempos de ocorrência rápida, garantindo proteção contra missões balísticas, de cruzeiro e drones. Paralelamente, a Força Aérea Israelense realiza patrulhas 24 horas por dia, prontas para neutralizar qualquer ameaça imediatamente. No mar, a Marinha Israelense intensificou suas patrulhas no Mar Vermelho e no Mediterrâneo, empregando submarinos da classe Dolphin, corvetas CR-6 e navios não tripulados para evitar possíveis ataques, especialmente de forças no Iêmen, como os Houthis, que são apoiados pelo Irã e representam uma ameaça de lançamento de drones ou mísseis contra Israel através do Mar Vermelho. A presença marítima israelense foi reforçada. Os navios israelenses estão escoltando embarcações comerciais no Estreito de Bab el-Mandeb, protegendo rotas estratégicas e instalando radares e sistemas de guerra eletrônicos de última geração para localizar e neutralizar ameaças rapidamente. Além disso, sistemas de defesa antimísseis Patriot foram posicionados em bases na região de Comer, focados em conter ataques vindos do Iêmen. As ações de Israel não são apenas defensivas, mas também fazem parte de uma estratégia maior para controlar os canais marítimos da região. Enquanto isso, o Hezbollah continua a mergulhar no Líbano em uma situação crítica, recusando-se a recuar para além do rio Litani e proclamando vitória sobre as forças de defesa de Israel, IDF. Declarações como essas criam expectativas falsas entre seus apoiadores. Se eles afirmam estar em sua melhor posição, por que cessar os combates? Essa narrativa obriga o Hezbollah a continuar lutando, mesmo em condições desfavoráveis, correndo o risco de perder ainda mais terreno para rivais políticos no Líbano. As IDF estão se preparando para manter uma presença no sul do Líbano, além do período de cessar-fogo de 60 dias, violando o acordo. O Hezbollah realizou ações próximas à fronteira, forçando as IDF
a abrir fogo contra terroristas. Apesar disso, o Hezbollah continua relutante em avançar ao norte do rio Litani. Por outro lado, o Exército Nacional Libanês, conforme estipulado no acordo, começou a se posicionar ao sul do rio Litani, até a fronteira com Israel, para impedir a presença do Hezbollah na região. Após a retirada das IDF, na terça-feira, o exército libanês assumiu o controle da cidade costeira, de Naqoura, e começou a se expandir para outras localidades, como Al-Mabuja, no oeste, e Bint Jbeil, no leste. Ontem, o alto representante militar da ZB, o general Jasper Jeffers, reuniu-se com o general francês Julian Franchin, no quartel-general da Brigada do Exército Libanês em Naqoura. Ambos fazem parte do mecanismo de coordenação responsável pela implementação do cessar-fogo, destacando o esforço internacional para estabilizar a região. Segundo um comunicado oficial dos Estados Unidos, os observadores acompanharam a apreensão de arsenais ilegais pelas forças libanesas de grupos armados não autorizados, referindo-se claramente ao Hezbollah e outras organizações terroristas. O comunicado indicou que essas armas serão destruídas nos próximos dias. Paralelamente, foi relatado na terça-feira que a administração Biden transferiu quase 100 milhões de dólares em ajuda militar anteriormente destinada aos exércitos do Egito e de Israel para as Forças Armadas libanesas, com o objetivo de apoiar essa missão. Apesar disso, Israel mantém exigências rigorosas. As Forças de Defesa de Israel, IDF, estão estabelecendo posições avançadas permanentes em locais estratégicos no sul do Líbano, diminuindo que o posicionamento não pode ser temporário. Além disso, o governo israelense decidiu que os moradores deslocados no norte de Israel não retornariam às suas casas antes do final de fevereiro. Outra rodada de negociações está prevista para mim. Nos últimos 2 dias, meios de comunicação ocidentais e árabes noticiaram que a maioria das forças iranianas se retirou da Síria no mês passado. Essa retirada representa um golpe estratégico para as ambições regionais de Teherã e para o eixo de resistência que foi construído. Informações apontam que membros da Força Quds, da Guarda Revolucionária, retornaram ao Irã, enquanto milícias xiitas foram dissolvidas na Síria.